Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que praticamente definiu o que a gente entende hoje como abdução alienígena. É o caso de Betty e Barney Hill. Uma história que começa numa estrada escura e termina num mistério que, olha, dura até hoje. Esse grito, esse grito desesperado do Barney Hill já joga a gente bem no meio do furacão. Isso não foi um simples avistamento de luzinha no céu, não. Foi um encontro que trouxe um medo visceral e que ia mudar a vida deles para sempre. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão do que aconteceu, primeiro a gente precisa conhecer as pessoas no centro de tudo isso. Afinal, quem eram Betty e Barney Hill? E o que eles estavam fazendo naquela estrada naquela noite? Bom, vamos lá. É super importante entender que Betty e Barney Hill não eram, sabe, figuras excêntricas. Muito pelo contrário. Era um casal super estável, respeitadíssimo na comunidade. Ele, um funcionário dos Correios, veterano de guerra. Ela, uma assistente social. E tem mais, como um casal interracial nos Estados Unidos dos anos 60 e ainda por cima ativos na luta por direitos civis. Quer dizer, eles já viviam uma vida de muita coragem e convicção. Esse perfil deles é o que torna o testemunho todo ainda mais crível. O cenário aqui é quase um personagem da história. Pensa só, uma estrada completamente deserta, no meio da noite, cortando umas montanhas remotas em New Hampshire. Um isolamento total. É, assim, a atmosfera perfeita para algo que foge completamente da lógica acontecer. E é exatamente aqui que a viagem normal deles acaba. O que era só uma luz meio estranha no céu, de repente se transforma em algo muito, mas muito mais próximo e bem ameaçador. O interessante aqui é a dinâmica dos dois. A Betty ficou imediatamente fascinada, sabe? Tinha certeza que estava vendo algo extraordinário. Já o Barney, ele era o pragmático da história, tentando achar uma explicação lógica. Ah, deve ser um satélite, um avião. Esse contraste inicial é o que faz tudo o que vem a seguir ser tão impactante. E esse é o ponto de virada. O objeto não está mais só seguindo eles. Ele desce, para e fica ali, flutuando em cima do carro, forçando eles a parar no meio do nada, num lugar chamado Indian Head. E a parte mais assustadora? Um silêncio total. Um silêncio que só aumentava o mistério e o pavor. Num misto ali de desafio com curiosidade, o Barney pega o binóculo para olhar. E o que ele vê simplesmente destrói todo o ceticismo dele. Ele vê figuras humanoides olhando para ele de dentro da nave. E aí vem uma mensagem que ele não ouve com os ouvidos, mas sente na mente, paralisando ele. Nesse momento, o terror é absoluto. Ele corre de volta para o carro, gritando que eles seriam levados. Decais aquela fuga desesperada, vem a confusão. Eles sabiam que tinha algo muito errado, que faltava um pedaço na memória deles. E quando eles finalmente chegam em casa, o mistério só aumenta, com uma série de pistas físicas que não tinham explicação nenhuma. E aqui está o ponto central de tudo. Um buraco de 2 horas na memória. Eles lembram do encontro, da fuga, e aí, do nada, eles estão 56 quilômetros mais para frente na estrada, sem a menor ideia de como foram parar ali. Esse tempo perdido, como ficou conhecido, é a peça-chave de todo o mistério. E o que vem depois só prova que não foi um sonho nem uma alucinação. Tinham evidências físicas, concretas. Os 2 relógios parados, círculos magnéticos no porta-malas, o vestido da Betty rasgado e com um pó esquisito, os sapatos do Barney arranhados por cima como se ele tivesse sido arrastado, sabe? Provas reais de que algo muito estranho e muito físico aconteceu ali. Só que o evento não deixou só pistas físicas. Deixou um trauma gigantesco. A busca deles por respostas não era para ficar famoso, nada disso. Era uma tentativa desesperada de achar um pouco de paz e entender o sofrimento que estava acabando com eles. A vida deles começou a desmoronar. A Betty era atormentada por pesadelos super vívidos de uma abdução. O Barney desenvolveu úlceras, uma ansiedade tão forte que ele bloqueou completamente a memória daquelas 2 horas. Ficou óbvio que eles precisavam de ajuda profissional. E essa ajuda veio na forma do Dr. Benjamin Simon, um psiquiatra super respeitado de Boston. Ele usou a hipnose regressiva, que era uma técnica séria que ele aplicava para ajudar veteranos a lidar com traumas de guerra. Durante 6 meses, em sessões separadas, ele foi guiando a Betty e o Barney de volta para aquelas horas perdidas. O que saiu daquelas sessões foi chocante. Separadamente, sob hipnose, tanto a Betty quanto o Barney contaram a mesmíssima história, com detalhes bem assustadores. Eles descreveram ser levados para uma nave, examinados por seres pequenos de pele cinza, com aqueles olhos enormes e puxados.
Basicamente, o arquétipo do alienígena Grey que a gente conhece hoje nasceu ali. Os detalhes dos exames médicos eram bizarros e batiam perfeitamente entre os relatos dos dois. A Beth lembrou de uma agulha longa no umbigo. O Barney lembrou de uma coisa ainda mais estranha: a curiosidade dos seres com a dentadura dele, que eles tiraram e examinaram fascinados. Foram esses relatos que basicamente criaram o roteiro para quase todas as histórias de abdução que vieram depois. Mas talvez a parte mais fantástica, e também a mais polêmica, de toda essa história, seja um mapa estelar que a Beth disse ter visto lá dentro da nave. Anos mais tarde, a Beth conseguiu desenhar esse mapa de memória. Era um quebra-cabeça, um enigma do céu. Ninguém entendia o que era aquilo. Até que uma astrônoma amadora, a Marjorie Fish, decidiu que ia dedicar anos da vida dela para tentar resolver esse negócio. E a conclusão da Marjorie Fish foi bombástica. Ela defendeu que o mapa da Beth batia perfeitamente com o sistema de estrelas binário de Zeta Reticuli, mas visto de uma perspectiva que seria impossível daqui da Terra, um ponto de vista de fora do nosso sistema solar. Essa análise, apesar de super debatida, foi o que transformou o caso numa verdadeira lenda. Mas olha, é fundamental a gente saber a conclusão do próprio médico, o Dr. Simon. Ele acreditava, sim, que o avistamento do objeto foi real e que isso gerou um trauma de verdade. Só que, para ele, a história da abdução era uma fantasia complexa que provavelmente começou nos sonhos da Beth e que depois, inconscientemente, o Barney absorveu. No fim das contas, seja qual for a verdade, o impacto cultural do caso Hill é simplesmente inegável. Ele se tornou um marco zero. Foi a história que nos deu o tempo perdido, os exames médicos invasivos e o mais icônico de tudo, a imagem do alienígena Grey, que domina o nosso imaginário até hoje. E no final de tudo, a pergunta principal continua no ar. O que de fato aconteceu com Barry e Barney Hill naquela estrada? Foi um evento real? Foi uma fantasia criada a dois por causa de um trauma? Ou será que foi a fantasia que acabou criando o próprio trauma? A resposta, parece, continua tão distante quanto as estrelas que eles podem ou não ter visitado.